A Petrobras decidiu rever o preço dos combustíveis devido ao aumento na defasagem em relação ao mercado externo. E sobre esse movimento, que elevará o valor da gasolina e do diesel já a partir de amanhã e que já fez as ações da empresa dispararem, vamos conversar com José Mauro Ferreira Coelho, que é ex-presidente da Petrobras e atual presidente da Aurum Energia. Presidente, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor Brown. Prazer falar com você e com todos os telespectadores do Jornal da Jovem Pan. Bom, passados já 3 meses agora do fim do PPI, que era a política de paridade internacional, que era a baliza dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, houve esse efeito, né, presidente, da escassez de combustíveis. Semana passada tivemos relatos justamente por esse descompasso que eu falei aqui no início entre o valor aqui no Brasil e no mercado internacional. E aí, em resposta a isso, a Petrobras hoje aumentou o valor. Na opinião do senhor, presidente, dá para dizer que foi um erro o fim do PPI? Brown, nós sempre defendemos a paridade de preços internacionais por entender que ele é o melhor balizador, né, dos preços no mercado doméstico e por não criar distorções no nosso mercado de combustíveis. E também, obviamente, porque ele leva a uma remuneração adequada dos investidores da Petrobras. Lembrando que a Petrobras não é uma empresa 100% estatal, ela é uma empresa de economia mista, onde nós temos vários investidores, além do governo federal. Pois é, e uma das críticas a essa nova política que foi implementada pelo governo federal seria de que faltam mecanismos claros para se aferir a necessidade de aumentos, ou seja, que não há clareza, não há transparência no método de cálculo do valor do combustível. O senhor concorda com essa crítica, presidente? Sim, Brown, quando nós tínhamos o preço de paridade internacional, era muito fácil para todos os agentes desse grande mercado de combustíveis do Brasil, lembrando que o Brasil é o quarto maior mercado automotivo, de combustíveis automotivos do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Índia. Então, era muito fácil para todos os agentes desse mercado, produtores, importadores, distribuidores e todos os demais, acompanhar como realmente estava o mercado em relação a preço. Com o fim do preço de paridade de importação, que, como você disse, aconteceu ali no dia 16 de maio, realmente nós não temos hoje uma política de preço clara da Petrobras para que o mercado possa acompanhar como estão os preços. O mercado continua fazendo o seu acompanhamento com o preço dos combustíveis praticados no mercado doméstico e o preço no mercado internacional. E preços esses, Brown, que vinham bastante defasados. Então, realmente, esse aumento que a Petrobras deu hoje de 41 centavos por litro na gasolina e 78 centavos por litro no diesel são muito bem-vindos. Pois é, presidente, essa falta de clareza na definição dos preços acaba tendo como efeito colateral o de tornar a empresa suscetível à ação política, a que esses ajustes nos preços dos combustíveis sejam feitos de acordo com a conveniência política? Brown, a empresa hoje ela adota uma precificação onde, como eu disse, né, não é totalmente claro, mas onde ela leva em consideração os movimentos do mercado internacional, tanto é que teve esse aumento agora, que foi um aumento bastante significativo, mas ela leva em conta também a produção nacional, ou seja, né, aquilo que ela produz internamente no país, nas suas refinarias, e uma determinada margem de lucro que efetivamente ela acha que faz sentido, né? Então, é dessa forma que hoje nós vemos a Petrobras trabalhar. E, claro, quando você não tem uma política de preço muito bem definida, muito bem clara para todos os agentes do mercado, é claro que é possível, né, que em determinados momentos onde o cenário político está mais conturbado, a gente possa aguardar um pouco ou esperar um pouco mais para determinados reajustes. Presidente, e qual o posicionamento do senhor em relação à possível
privatização da Petrobras, num dia em que, inclusive, o assunto privatização voltou à tona, né? Depois do apagão que a gente teve pela manhã. À tarde, o ministro de Minas e Energia, a gente mostrou mais cedo aqui no jornal, ministro Alexandre Silveira, veio a público, criticou o processo de privatização da Eletrobras como um dos possíveis sintomas, um dos possíveis fatores que ajudaram a prejudicar o sistema energético. E, enquanto isso, e a privatização da Petrobras? O senhor acha que ela seria bem-vinda e o momento político impede isso? Bom, eu acho que, na verdade, quando nós analisamos Petrobras, a gente sempre tem um trade-off entre essa questão da Petrobras ser uma empresa de economia mista, né? Por um lado, você tem o governo que tem seus interesses políticos, correto? E, por outro lado, você tem os investidores minoritários que têm os seus interesses também. Nesse caso, basicamente, os interesses é de você maximizar o lucro. Então, efetivamente, o modelo da Petrobras hoje é um modelo que traz alguns conflitos de interesse entre um e outro agente. É claro que funcionaria bem se efetivamente a gente tivesse a participação do governo, mas com total autonomia para a empresa. Mas nós sabemos que, tendo o governo como um agente dentro da Petrobras, com uma participação relevante na Petrobras, sempre há algum posicionamento do Conselho de Administração em relação a alguns pontos que são relevantes para o governo. É claro que um movimento de privatização da Petrobras é um movimento que tem que ser muito bem discutido, né, por toda a sociedade brasileira, incluindo aí, acho que todo o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, uma ampla discussão em relação a esse tema. Não é um tema fácil de ser avaliado, mas realmente a forma como a Petrobras está estruturada hoje sempre traz algum conflito na questão, e sempre, né, o maior ponto aí é a questão do preço dos combustíveis e como isso impacta o governo que está naquele momento. Presidente, até aproveitando a atuação do senhor hoje no segmento de energia elétrica, quais as considerações do senhor sobre esse apagão que nós tivemos hoje e sobre essas críticas que o ministro fez em relação à privatização da Eletrobras? Brown, eu sinceramente acho que o apagão que nós tivemos hoje, que afetou aí muito fortemente Norte, Nordeste, também algumas regiões do Sudeste e do Centro-Oeste, sinceramente não tem nenhuma relação com a privatização da Eletrobras. Eu acho que o Brasil tem um sistema interligado nacional que é um dos maiores sistemas do mundo e que tem muitas vantagens, né, de permitir, por exemplo, que você exporte grandes quantidades de energia renovável produzidas no Nordeste, como a energia eólica, por exemplo, para outras regiões do país. Por outro lado, esse sistema ele tem uma fragilidade. Qual é a fragilidade? É justamente por ele ser totalmente interligado, quando você tem uma falha, seja na oferta de energia elétrica, né, uma usina, por exemplo, falhando, ou quando você tem uma falha numa rede de distribuição, acaba que isso se propaga como se fosse um efeito dominó para todas as regiões do país, causando instabilidade, e aí o operador nacional do sistema ele tem que cortar a energia. Há muitas discussões, Brown, em nós termos, no sistema interligado nacional, subsistemas que sejam autossuficientes em energia, ou seja, regiões autossuficientes em energia, onde oferta e demanda se encontrem, e que, num caso desses, de alguma falha de oferta de energia ou de transmissão de energia, esse apagão pudesse ficar restrito a uma determinada região e não se propagar por todo o país. É claro também que, como nós temos um sistema interligado muito grande, num país de dimensões continentais, nós temos que ter uma preocupação muito grande com a manutenção dessas linhas de transmissão. Então, isso é outro ponto muito importante e relevante. Mas, sinceramente, eu acho que não tem nenhuma relação com a privatização da Eletrobras. E note, Brown, a privatização da Eletrobras foi uma privatização que ela foi, como eu disse agora, no caso da Petrobras, amplamente discutida com toda a sociedade e com o Congresso Nacional. Perfeito. Aí a análise de José Mauro Ferreira Coelho, ex-presidente da Petrobras, atual presidente da Aurum Energia. Obrigado, presidente, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite. Até uma próxima.
Muito obrigado, Brown. Boa noite.